Deixa eu te fazer uma pergunta bastante intrigante. Você tem ideia da quantidade de portas que podem ser abertas para você se você aprender um novo idioma? E se esse novo idioma for o espanhol? Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Paulo Trajano e tenho ajudado pessoas, brasileiros, a falar espanhol há mais de 10 anos, usando um método prático, fácil, divertido e mais leve. Eu também faço o caminho contrário, eu ajudo pessoas falantes nativas de espanhol a falar português. E nesse tempo todo que eu tenho ajudado essas pessoas, eu tenho notado que existem visões diferentes sobre um idioma estrangeiro. Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que veem um idioma estrangeiro, como o espanhol, como o inglês, o alemão ou qualquer outro idioma, como somente um conjunto de palavras que são diferentes do seu idioma e que às vezes são difíceis de entender, e eu quero desvendar essa charada para eu aprender a falar aquele idioma. Tudo bem, não tem problema se você pensar assim. Porém, se você passar a ver o idioma estrangeiro como uma ponte, isso vai ajudar você a encurtar o teu caminho. Encurtar mesmo que ele seja um pouco mais longo, mas ele vai ficar mais curto porque ele vai ser mais leve, mais tranquilo e mais prazeroso. Qual é o objetivo de uma ponte? É ligar um ponto A a um ponto B. Esse é o objetivo básico de uma ponte, é conectar. Pensando nisso, que tipo de conexão, que tipo de ponto B você vai chegar se você usar o idioma estrangeiro como uma ponte? A gente pode pensar aqui em objetivos culturais, objetivos profissionais e objetivos pessoais. Então, eu vou falar para você aqui alguns objetivos que você pode alcançar. Porém, é necessário você saber uma coisa muito importante antes disso. Você sabia que o espanhol é o quarto idioma mais falado no mundo? É. O primeiro idioma é o inglês. Segundo alguns dados, são aproximadamente 379 milhões de falantes nativos. E mais de 1 bilhão e 100 milhões de falantes totais, nativos e não nativos. Lembrando que um nativo é aquele que aprende a língua como seu primeiro idioma na infância, também chamado de idioma materno. E o não nativo inclui aquelas pessoas que aprenderam depois no decorrer da vida. Depois do inglês vem o mandarim, que tem aproximadamente de falantes totais, nativos e não nativos, 1 bilhão e 100 milhões também, assim como o inglês. Então, eles estão ali bem pareados. Em terceiro lugar vem o hindi, que totaliza mais de 600 milhões de falantes nativos e não nativos. Perceba que o segundo e o terceiro lugares, que são chinês mandarim e o hindi, são idiomas que se falam muito em países que têm a população bastante densa, China e Índia. O inglês, porque é uma língua franca. Todo mundo precisa saber falar inglês para se comunicar com pessoas de outros países, porque é a língua mais usada nessas situações. Aí, em quarto lugar, vem o espanhol. De falantes nativos, o espanhol tem aproximadamente 460 milhões. De falantes totais, nativos e não nativos, 530 milhões. Agora pensa assim, o espanhol conecta um continente inteiro, que é o continente americano. O continente que eu vivo aqui no Brasil, e se você estiver no Brasil, o continente que você vive também. Mas aí você me pergunta, bom, diante de todos esses dados, como é que isso pode me beneficiar? Quais são as vantagens que eu tenho disso? Vamos pensar de novo no continente americano. Ele é dividido em 3 subcontinentes, que é a América do Norte, América Central e América do Sul. E nós estamos aqui na América do Sul. Nós falamos português, temos mais de 200 milhões de habitantes que falam português aqui. Mas quem são os nossos vizinhos? Países que falam espanhol. Tem outras línguas nativas, indígenas, mas majoritariamente é o espanhol que se fala aqui nos nossos vizinhos. E a América, de ponta a ponta, lá do Canadá até a Terra do Fogo, aqui na América do Sul, é habitada por cerca de 902 milhões, quase 903 milhões de pessoas. Ou seja, uma em cada 9 pessoas do planeta Terra vive aqui
no continente americano, incluindo eu e você. Isso representa mais de 10% da população mundial. Essas pessoas, esses 10% que nós estamos falando aqui, falam predominantemente o espanhol, o inglês e o português, exatamente nesta ordem. Aí você pode pensar, não, mas na América do Norte tem Estados Unidos, tem o Canadá, que tem muita gente que fala inglês. Sim, só que quando você pega todos os países e todos os idiomas falados, cerca de 455 milhões de pessoas falam espanhol no continente todo, incluindo a América do Sul, América Central, América do Norte, onde está Canadá e Estados Unidos. Resumindo, depois de todos esses dados, metade da população do continente americano fala espanhol. Então, agora você já começou a perceber que isso pode abrir portas para você, principalmente no campo profissional. Com o espanhol no seu currículo, por exemplo, você pode se destacar no mercado de trabalho. Vamos colocar aí empresas como Amazon, como o próprio Mercado Livre, que é muito forte aqui na América do Sul, procuram pessoas que saibam falar espanhol para poder negociar com parceiros internacionais. Já é comprovado que quando uma pessoa fala mais de um idioma, principalmente aqueles mais usados, que são o inglês e o espanhol, as chances de ela conseguir uma promoção ou de aumentar o seu salário aumentam muito. Vou mencionar para você alguns exemplos de alunos que eu tive aqui na minha cidade, porque antes de eu ensinar somente online, como eu faço hoje, eu ensinava em uma escola conhecida no Brasil inteiro, uma escola de idiomas que tem uma franquia nacional. E nessa escola vinham alguns alunos que trabalhavam em empresas e essas empresas tinham alguma ligação com pessoas que falavam espanhol. Vou dar um exemplo mais concreto. Aqui no meu estado, na verdade na região Nordeste, tem um grupo que ele é chileno. Ele comprou uma rede de supermercados. O que acontece? Se ele é chileno, os diretores, os presidentes, eu não sei como se chama, né? As pessoas da direção geral, os superiores, falam espanhol. Então, se você fala espanhol e você trabalha nessa empresa, as chances de você ter um cargo de maior supervisão são maiores. E por que eu estou dizendo isso? Porque alguns funcionários daquela empresa foram para a escola onde eu ensinava para aprender espanhol, justamente por causa disso. E foi justamente um ou 2 anos depois dessa aquisição por parte desse grupo chileno. Essas pessoas sabiam que aprender um novo idioma, especificamente o espanhol, podia ajudá-las a se posicionar melhor dentro da empresa onde elas já trabalhavam. Esse foi um dos benefícios profissionais. Agora, partindo para o lado pessoal, quais são os benefícios pessoais que você pode ter? Fazer uma viagem sem se preocupar com o portunhol. De novo, temos aqui dezenas de países vizinhos nossos que falam espanhol e que recebem milhares de turistas todo ano do Brasil, como a Argentina, o Uruguai, o Chile, a Colômbia e o México também, que está lá mais em cima, lá na América do Norte, mais perto dos Estados Unidos. Quando você consegue viajar para um lugar e consegue se comunicar com as pessoas de lá, começando lá no aeroporto, né, na alfândega, e depois partindo para um táxi ou para o lugar onde você vai estar, para o seu hotel, para o seu Airbnb, quando você consegue se comunicar no idioma daquelas pessoas, tudo fica diferente. Tem gente que diz, eu me viro com o meu portunhol. Você pode se virar com o portunhol? Pode, não tem problema nenhum. Várias pessoas já fizeram viagens aí falando somente o portunhol ou então com o Google Tradutor e sobreviveram. Só que você concorda comigo que a experiência é outra. Quando você consegue falar, ser entendido e entender as pessoas, é outra coisa. Quem já passou por isso sabe que a experiência que você sente, a sensação que você tem no momento é muito gostosa. E você pode ter isso se você aprender um novo idioma. Mas agora eu quero te deixar aqui algumas dicas. Como é que você pode começar da maneira correta? Qual é o primeiro passo para você aprender um novo idioma? O primeiro passo é você se expor. Você deve se expor ao idioma. Por que isso? Porque quanto mais você ouve, quanto mais você lê, quanto mais você tem acesso a materiais audiovisuais daquele idioma-alvo, mais você vai consumir, mais você vai assimilar informações e seu cérebro vai captar
essas informações. Então assista vídeos, ouça músicas, leia textos simples, tudo isso em espanhol, mesmo que você não entenda muito, porque se expor é o primeiro passo. Aqui no canal tem outros vídeos falando sobre a forma que nós aprendemos quando nós éramos criança. Como é que nós aprendemos a falar o idioma que nós falamos hoje em dia? Tudo isso começa pelo input compreensível. Explicando para você rapidamente, o input nos idiomas é aquilo que entra, input. Se você olhar um aparelho que tem lá duas entradas, né? Dois buraquinhos lá, input e output. Ou seja, você conecta o cabo para entrar o sinal e tem o output, que é para sair o sinal. Esse input nos idiomas é aquilo que você recebe, que você ouve, que você lê. Se esse input não for compreensível, você só vai ouvir blá 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 e não vai entender nada. E acontece com muitas pessoas de desistir no meio do caminho. Então se exponha ao idioma, mas busque um input que seja compreensível. A outra dica é pratique de forma divertida. Se você vai aprender um novo idioma, não vai ser produtivo se você fizer da forma chata. O que é a forma chata? É você decorar regras, é você decorar tabelas, é você ler coisas que não te interessam. A tua motivação vai baixar e a tendência é você desistir. Então procure coisas que você gosta. Quais são as suas músicas favoritas? Será que existe algum estilo musical em espanhol que você goste? Então ouça esse estilo musical. Tem um cantor ou cantora que você goste? Então ouça músicas desse cantor ou cantora. Existe algum ator ou algum filme em língua espanhola que você goste? Assista esse filme, assista essa série. Tudo isso vai ajudar você. A terceira e última dica é busque a ajuda de um profissional. Se você quer acelerar o seu aprendizado, eu não estou dizendo que você não pode aprender de maneira autodidata, até porque eu sou um autodidata e digo para você que isso é possível sim. Porém, a partir do momento em que você pede a ajuda de um profissional que entenda as suas dificuldades, que já esteve no seu lugar, o processo fica mais acelerado. Então é diferente. Você sozinho, você fica em uma posição, mas com a ajuda profissional você vai para outra posição de uma forma mais rápida e não tão trabalhosa. Se eu fosse te deixar uma dica para você começar hoje a praticar o espanhol, eu te sugeria 3 ações simples. Primeira, você ouvir uma música. Segunda, anotar uma frase por dia. E a terceira é falar. Falar mesmo errando. Você pode tentar repetir aquilo que você escutou ou aquilo que você leu. E usando a música, é uma forma mais divertida de fazer tudo isso. No próximo vídeo eu vou mostrar para você e vou desmentir 3 grandes mitos que travam seu espanhol. Então, já que você está aqui, você assiste esse próximo vídeo que eu vou colocar aqui no card, que você vai aprender muita coisa legal. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, dá um like para mim, me dá uma forcinha e divulga, compartilha com pessoas que talvez gostem também e que acham esse vídeo útil. E mais ainda, me conta nos comentários por que você quer aprender espanhol. Eu quero muito saber por quê. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.